31 de outubro de 1517. Martinho Lutero afixou 95 teses nas portas da igreja de Wittenberg e essas teses mudaram a história. Estamos falando da Reforma Protestante. Eu sou Andrei e quero conversar com você sobre esse tema. Os fundamentos da Reforma Protestante, o impacto dela na história da igreja e como ela é importante até os dias atuais. O dia 31 de outubro é um marco, mas a Reforma Protestante, este movimento, já estava acontecendo dentro da igreja e já estava aquecendo fora da igreja. Antes de falar desse marco importante que aconteceu no dia 31 de outubro, é importante a gente retornar um pouco na história. 303, o imperador Diocleciano, ele instaura a chamada Grande Perseguição. Cristãos são jogados em arena para lutar nas famosas batalhas ali dos gladiadores. São devorados por ursos, por leões, um momento triste na história do cristianismo. Neste mesmo momento, as Bíblias são queimadas, sacerdotes são mortos e autoridades religiosas são mortas. Os templos são retirados das mãos dos cristãos e vendidos em asta pública. Alguns deles são até demolidos. Em 333, Constantino muda, com o Edito de Milão, essa perseguição. E esse edito, então, busca restaurar a liberdade religiosa dentro do contexto de Roma. E é importante porque, através desse documento, os cristãos vão poder expressar ali a sua liberdade de culto. São restituídos aos cristãos também os lugares onde eles utilizavam para adoração. Então, de 333 depois de Cristo até os dias de Lutero, nós temos uma parte importante dessa história. Neste período, a igreja perdeu o rumo. O foco da igreja, que é as Escrituras Sagradas e cumprir a vontade de Deus, a grande comissão, o grande mandamento, vão sendo esquecidos pela igreja, porque ela estava fundida com o Estado, e por estar fundida com o Estado, as suas preocupações, as suas inquietações e interesses se distanciaram da palavra de Deus. Muitas coisas vieram acontecendo durante esse tempo de hegemonia da igreja cristã, na época de Lutero. E Lutero, então, com o seu ato de afixar essas 95 teses, chamava a atenção para o foco da igreja. Qual deveria ser a preocupação da igreja, para onde ela deveria olhar. Há um adágio latim que diz tempora mutantur, et non mutamur in illis, que significa os tempos mudam e nós mudamos com eles. Era necessário, naquele momento, estabelecer um novo movimento na igreja. 3 movimentos marcam este período, que é o período entre a Idade Média e a Idade Moderna. Neste período, nós vamos ter um movimento externo, 2 movimentos externos à igreja e um movimento interno. O movimento externo, o renascentismo italiano, que vai acontecer do século XV e XVI, vai apontar para o retorno dos valores clássicos. Então, retorna ali para o pensamento clássico. Há também um movimento externo chamado os Estudos de Ockham. Nesses estudos, nós vamos ter um grande avanço científico que vão apontar aí para os próximos 2 séculos. E, internamente, nós temos a igreja reformando e tudo está em conjunto fazendo com que este movimento aconteça. Este movimento ele é tão importante porque ali seria a abertura para um dos momentos importantes na história, que é um dos grandes avanços para o pensamento e para o avanço da ciência, da filosofia e do pensamento, que até então estavam arrendados pela igreja e sendo conduzidos de acordo com o interesse da igreja da época. Por que reforma? A palavra reforma vem do latim reformatio, que é gerar oposição, gerar uma recusa. Um outro significado bem importante é dar a primeira forma ou restabelecer. A palavra reforma, então, buscava restabelecer a igreja, a sua posição de origem. A ordem deixada por Jesus Cristo era o retorno das Escrituras Sagradas, dos seus valores e da visão que a igreja precisava ter.
Depois de alguns anos da Reforma Protestante, um pouco mais à frente, nós vamos ter no século XX algumas condensações sistemáticas a respeito dos fundamentos da Reforma Protestante. São chamados de solas. Sola, em latim, significa só ou somente. Em outras palavras, o foco são estas solas de declarar que a igreja não pode se esquecer desses princípios e valores. Em 1916, Theodor Ingelder, ele vai trazer, sistematizando pela primeira vez, as três primeiras solas: sola scriptura, sola gratia e sola fide. Sola scriptura, somente as escrituras. Sola gratia, somente a graça de Deus. E sola fide, somente a fé. Em 1934, vamos ter Emil Brunner trazendo sola Deo gloria, somente a Deus a glória, a partir dos escritos dos reformadores. Em 1962, Karl Barth vai trazer a Christus solus, somente Jesus Cristo. O movimento pentecostal norte-americano trouxe, a partir dos escritos dos reformadores, os sola spiritus, que é somente o Espírito Santo. A partir dessas solas, entendemos o fundamento da reforma protestante. Uma reforma que inicia com um movimento que não pode parar. A igreja precisa continuar sendo reformada e ela precisa continuar protestando. Porque uma igreja que protesta, mas não reforma, ela não consegue falar a verdade para essa geração. Por quê? Porque ela não está atualizada ao seu tempo. Mas também, uma igreja que reforma, mas não protesta, ela não cumpre a sua missão na terra. Então não podemos abrir mão dos nossos valores. A igreja precisa retornar sempre para as suas raízes. E as suas raízes estão nas Escrituras Sagradas. Depois de 504 anos, ainda continuamos precisando reformar, precisando protestar. A nossa história não parou. Nós ainda estamos escrevendo os atos da igreja, posterior a todo o movimento que já vimos nas Escrituras Sagradas. Nós ainda somos o movimento do céu na terra. Por isso, não podemos nos esquecer das nossas raízes, porque não podemos perder de vista o nosso destino. Uma igreja que se esquece da sua história, ela se esquece para onde ela está indo. E não podemos perder esta visão de destino e de futuro. Temos uma grande comissão para cumprir e temos um grande mandamento para obedecer. Essas duas são os fundamentos do propósito central da igreja, que é amar Jesus, amar as pessoas, servir as pessoas, é fazer discípulo, é estar em comunhão, é falar uma mensagem de urgência, ganhando todos para Jesus, porque a única oportunidade que temos de ganhar pessoas para Jesus é aqui na terra, então não podemos perder a noção de urgência. A igreja cristã tem uma urgência, por isso ela precisa ser reformada e ela precisa continuar protestando. Vishal Mangalwadi, um dos intelectuais indianos, ele vai dizer que o sol não precisa se pôr sobre o Ocidente. Toda civilização ocidental foi fundamentada nos princípios da palavra. Por isso temos uma civilização que possui valores e princípios que, mesmo sendo atacados, ainda guardam um fundamento nas Escrituras. A igreja cristã é a voz, é a porta de esperança para esse tempo, para essa geração, para que a palavra de Deus continue sendo ouvida. Através da minha vida e da sua vida, continuamos reformando e continuamos protestando. Deus abençoe a sua vida.